Felipe, já que pediram aqui Bruno Henrique, vamos falar de Bruno Henrique. Teve novidade, né? A gente falou aqui recentemente sobre o que pode acontecer com o Bruno Henrique no campo civil e criminal, né? Há uma investigação no Ministério Público e ele pode, a pena máxima, se ele for condenado, é de 17 anos de cadeia. Só que na questão desportiva, temos agora um direcionamento do que pode acontecer caso o Bruno Henrique seja condenado pelo STJD, pela Justiça Desportiva. Vamos aqui ao Planeta do Futebol, matéria que saiu no All Sport, eles fazem aqui um resumo, que é o seguinte: inquérito do STJD recomendou denúncia contra o Bruno Henrique do Flamengo, beleza. Pelo aquele caso do cartão amarelo no jogo contra o Santos, que teria sido deliberado. O atacante pode ser denunciado por atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe. A pena nessa hipótese é de suspensão de 180 a 360 dias, além de multa. A Procuradoria recebeu o resultado do inquérito e tem até 60 dias para formalizar a denúncia ou arquivar o caso. A análise está em andamento, não há outra data específica para a formalização da denúncia. Dependendo do teor da denúncia e dos pedidos da Procuradoria, Bruno Henrique pode ser suspenso preventivamente, mas por enquanto pode continuar jogando. Felipe, vamos lá. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe é exatamente isso que o Bruno Henrique fez, porque assim, não foi isso, ele forçou o terceiro cartão ali, ele já sabia que era um jogo que ele ia ter que tomar o terceiro e teria, em tese, avisado o irmão, porque já sabia que era um jogo que o cartão dele naquele momento ia beneficiar o Flamengo, então ele não prejudicou o Flamengo. Não ter aqui uma lei desportiva no Brasil que multe alguém por mais de um ano por alguém deliberadamente quebrar a regra fundamental do jogo. Cara, a gente está discutindo, a Inglaterra está discutindo o banimento do Paquetá por um caso muito parecido. Né? Definiu? Não, definiu o veredito já, não sabemos se não sabemos qual é. Não. O veredito está definido, mas ainda não veio a público. Mas os caras estão discutindo lá banimento do cara. E aqui no Brasil se discute suspensão de 180 a 360 dias. O Felipe, nesse momento, caiu aqui e voltou. Voltei. Mas, cara, que coisa absurda isso aqui, cara. Esse órgão, o STJD, existe pra quê? Cara, que órgão que foi comandado, inclusive, por Sveiters e família e o caramba 4. Quem que é? Alguém sabe? Todo mundo sabe quem são os juízes do STF. Alguém sabe quem são os caras do STJD? Alguém sabe quem é a galera do STJD? Quem comanda, quem decide isso? Como é que o cara, que em tese, né, supostamente, toma um cartão amarelo de propósito, o cara vai para beneficiar apostadores, o cara vai ser, não, pega aqui 6 meses ou 1 ano e daqui a pouco você volta e nada aconteceu. Irmão, não dá. Simplesmente não dá. Enquanto isso continuar rolando, a chance de ter novos casos do Bruno Henrique é muito alta. Se você não cortar esse mal pela raiz, no momento que as bets estão aí fazendo patrocínio nas televisões, já fez aqui muito tempo no Futeboteco, estão nos canais de internet, estão no gramado, nas placas de publicidade, nas propagandas, nos intervalos comerciais. Enfim, os próprios jogadores hoje fazem publicidade para bets, estão crescendo pra caramba, estão ganhando bilhões e bilhões e investindo cada vez mais bilhões no esporte. Cara, se isso não for cortado mal pela raiz, que uma própria bet, vamos lembrar, acusou, cara, outros Brunos Henriques que ganham muito menos que o Bruno Henrique e que jogam em times que têm condição de pagar muito menos, a chance disso acontecer é muito grande, cara. Assim, se o Bruno Henrique for suspenso por 180 a 360 dias, comprovado o que ele fez, é uma vergonha nacional. É uma vergonha, cara. Eu não tô dizendo, tem que banir. Mano, mínimo 3 anos. Mas ele tem 34. Foda-se. Foda-se. Que volte com 40 anos, se quiser.
Ou bane mesmo. Ou bane mesmo. Tem que ser duro. Tem que ser exemplar, cara. Tem que ser, cara. Tem que ser exemplar, porque cara. senão abre um precedente muito perigoso, cara. Mostra que a justiça, tal da justiça desportiva, é muito fraca e muito frágil e age de acordo com interesses, assim. Porque essa é a mensagem que vai ficar pra opinião pública. Porque, repito aqui o que eu já disse sobre esse caso. Me causa estranheza. Esse caso está sendo muito pouco reverberado na grande mídia esportiva brasileira. Não se fala nisso. Parece que não aconteceu Parece que não está acontecendo absolutamente nada com o camisa 27 do Flamengo, assim, com o Bruno Henrique. Parece que não tem nada acontecendo. Quando ele entra em campo, ninguém comenta sobre isso, ninguém cita, ninguém relembra. Parece que o cara tá vivendo a vida dele normal, assim. E ele não tá respondendo um processo muito, muito nebuloso, como ele tá passando. E assim, por essa matéria aí, nova que saiu, e repito aqui, o Futeboteco vai ficar em cima desse caso, porque, como eu disse, ninguém tá falando, então a gente vai falar, velho. A gente pelo menos vai falar aqui. A gente vai comentar. E não, não, mas vocês estão sendo... Não tem nada a ver com clubismo. É sobre a gravidade do caso e sobre o dolo ao jogo. Porque, pô, se isso daí virar moda, esquece, mano. A gente fecha o canal aqui e vamos acompanhar o João Fonseca em Wimbledon. Vamos acompanhar tênis. Vai virar o fute-tênis. Acabou o futebol aqui. Porque, porra, se comprovado for o que esse cara fez, assim, é papo de banimento mesmo, cara. De banimento, é dolo ao jogo, é fazer as pessoas de trouxa. É agir deliberadamente pra beneficiar apostadores. Simples assim, cara. Simples assim. E outra, ele ainda responde por um outro processo, né? Que a gente leu aqui na quinta-feira. Que envolve aposta de cavalo, uma parada assim. Enfim. Vamos ficar em cima, vamos aguardar, porque é um caso muito grave. E por essa matéria aí, falar, mas o STJD ainda não definiu, não tem um prazo, não tem isso. Tá muito lento, não tá? Você não acha que tá andando muito devagar? Os procedimentos jurídicos, assim? Cara, assim, o ponto é, eu não... Tá andando muito devagar, cara. Eu acho que tudo no Brasil, nesse aspecto jurídico, anda meio devagar mesmo, mas a burocracia do caralho. Mas, também. Cara, assim, isso também eu acho que precisa ser... Já que vai ter, se for ter uma punição, e se essa punição tem que ser exemplar, se eu defendo isso, eu também não posso ter pressa no veredito. Porque tudo isso precisa ser minuciosamente investigado, né? O caso do Paquetá mesmo é muito mais devagar. Quanto tempo tá rolando o caso do Paquetá? E não saiu ainda o veredito? Mas quando sair, ou ele vai ser absolvido, ou ele vai ser banido. Mas assim, foi dado toda a ampla defesa para ele. O processo durou muito tempo. Eu não vejo problema em demorar um veredito. O que eu vejo problema é em dar um veredito, se comprovado que ele é culpado, desses de 180 dias, 360 dias. Isso é ridículo. Aí depois, o Flamengo consegue uma liminar e quebra isso, o cara tá jogando de novo. É o que acontece no Brasil. E ninguém vai falar nada, porque a Fla Press... Tô falando? A Fla Press já não tá falando. Não tá falando. Então, que coisa patética. Patética. E abre, é o que eu disse, abre um precedente perigoso. Perigosíssimo. Que aí um jogador do Pindamonhangaba FC vai lá, faz uma parada dessa, e aí beleza. Aí ele vai. A defesa dele vai usar como exemplo esse caso do Bruno. Mas olha lá, o Bruno Henrique vocês puniram com 180 dias, depois de 3 meses ele conseguiu uma liminar. Pô, então assim, todo jogador vai se meter em aposta. Se abrir esse precedente aí. Exatamente. É foda, cara. Foda.